my heart as stone, clouds raging deep within. The Prince of Peace came bursting through the wind. The violent sky held its breath, and in your light I found rest. Tearing through the night, riding on the storm, staring down the fire. My eyes found yours, shining like the sun, striding through my fear. The Prince of Peace met me there. You heard my prayer. Hope like the sunlight piercing through the dark. The Prince of Peace came, broke into my heart. The violent cross, the empty grave, and in your light I found grace. Tearing through the night, riding on the storm, staring down the fire. My eyes found yours, shining like the sun, striding through my fear. The Prince of Peace met me there. Hello, 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 hello. Olá, noivinhas, tudo bem com vocês? João Costa, chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal 360 graus. E hoje nós vamos trabalhar o perguntas e respostas, o primeiro aqui do nosso canal. Eu acredito que você já viu os outros vídeos aqui em nosso canal. Se você ainda não viu, fique tranquila. Nós não vamos tirar os vídeos daqui, então você pode tirar todo o tempo do mundo para poder assistir, fechou? E hoje nós vamos ter perguntas e respostas. Nós separamos aqui praticamente 3 perguntas. A ideia é ser breve, perguntas e respostas não ser uma coisa cansativa, para nós irmos direto ao ponto, sem firulas, sem conversa furada, sem frescura, tá bom? Se ainda você não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, ative as notificações, curta para esse vídeo chegar a outras noivinhas que precisam da nossa ajuda, né? Eu acredito que quando nos unimos, quando somos mais fortes, quando nos unimos, e o segmento de noivas e de noivos é muito grande. Os noivos sempre acabam deixando um pouquinho para trás, né? Para que realmente a noiva consiga correr atrás de todas as coisas. Então nós temos que fortalecer aqui para que vocês realmente consigam organizar o evento dos sonhos, aquilo que vocês realmente pediram a Deus, né? O evento bem planejado, bem organizado. Lembrando que o evento, o planejamento do seu casamento, ele não é o fim, ele é um meio, e o fim é o matrimônio. E é ali onde realmente nós acreditamos que todas as coisas elas acontecem de forma fácil, tranquila? Não, mas necessita de esforço, tá? Então vamos colocar aqui a primeira perguntinha. Olha que beleza. Deixa ela virar aqui que eu vou ler para vocês. E aí nós vamos fazer isso juntos, tá? Ó, já tá aparecendo lá. E aqui tá o seguinte: qual a ordem correta para começar a planejar um casamento? Qual a ordem correta para começar a planejar um casamento? Se você for olhar aqui no nosso canal, se você olhar tanto no Instagram, olhar no nosso Facebook, você vai perceber que nós temos uma linha, um modo operante de aconselhar as nossas noivas.
tanto prestando consultoria de forma presencial, com reuniões de pauta, com reuniões semanais, as noivas tendo contato direto comigo. Eu sempre aconselho, quando o primeiro casal chega até mim, eu oriento a eles que realmente eles possam definir uma data. Qual mês eles vão achar mais propício, baseado na ideia que eles têm para casamento. Vamos imaginar que eles querem fazer um casamento ao ar livre por volta de umas 8h30 da manhã, dando esse exemplo para contextualizar. Eles sabem que na nossa região, onde nós estamos localizados aqui, em São Paulo, é muito quente. Então, baseado nessa quantidade de pessoas, vai ter que definir o seguinte: na parte da manhã, então eu sei que é muito difícil haver chuva em quase todos os meses do ano nessa faixa de horário. Então, se a cerimônia religiosa vai começar por volta das 8h30 da manhã, eu sei que não vou ter perigo de chuva. Então, a cerimônia religiosa está começando por volta de umas 8h30, vai estar finalizando ali por volta de umas 9h30, e aí essa festa vai ter mais ou menos umas 2 horas da tarde. E aí eu sei que se eu for escolher, por exemplo, novembro, dezembro e janeiro, tem aquelas chuvas de verão, que elas começam a se formar por volta das 3, 4 da tarde, você vai saber qual o melhor horário. Mas, João, nós decidimos que nós vamos utilizar roupa X para os padrinhos, então nós queremos que realmente seja ali por volta de abril, por volta de maio, até mesmo junho e julho, que o clima é um pouco mais seco e não tem risco de chuva. Não tem problema, é você que vai decidir. Com a data definida, com o mês que você escolheu, a segunda coisa que você deve fazer é partir para a sua lista de confirmação de presença. Não tem como você contratar, por exemplo, uma igreja religiosa, ou você contratar uma festa, que é a sua recepção, o local onde você vai fazer a sua festa, seja numa chácara, seja num salão, onde for, sem a quantidade de pessoas. Vamos imaginar que realmente você você escolhe uma igreja que é a matriz da sua cidade, que caiba 4.000 pessoas, e a sua festa, no final das contas, vai ser para 50 pessoas. Desculpa, na minha concepção não faz sentido você escolher uma igreja desse porte. E eu vou dar um exemplo também de 880. Imagina que você vai ter 200 convidados e você acaba escolhendo um espaço que comporte 70 pessoas. Então você precisa ter a lista de confirmação de presença pronta, porque você já tem a data definida. E aí, se você não viu, não sabe como montar uma lista de confirmação de presença, aqui no nosso canal você vai encontrar vídeos que especificam as regras, vídeo que especifica todas as coisas de forma correta para você conseguir montar a sua lista de confirmação de presença, rasurando no papel, partindo para o Word e finalizando no Excel, onde você vai ter essa lista de confirmação de presença que você vai utilizar depois em todo o seu casamento. Não vai ter como fugir disso aí, tá? Então, depois que você define essa sua lista de confirmação de presença, eu aconselho aí você trabalhar em cima dos fornecedores, a iniciar a contratação desses fornecedores. Teve lá 150 convidados, então eu vou escolher uma cerimônia religiosa. Se você vai casar numa igreja católica, uma igreja evangélica, se você vai casar num templo, se você vai casar numa chácara, se você vai casar num salão, não sei onde você vai fazer a sua festa, mas com essa lista em mãos você sabe identificar se realmente a igreja que você vai escolher ela não é muito grande ou ela não fica na capacidade máxima para os seus convidados. Se você escolhe um salão, se você vai fazer essa cerimônia religiosa entre as mesas ou se vai fazer uma área externa, então você precisa ter essa lista para identificar. Tem a lista religioso, recepção, escolhe os locais onde você vai fazer o seu casamento e depois eu aconselho você partir para os fornecedores mais complexos, onde o poder de investimento é bem alto, tá? Buffet, decoração, foto, filmagem, DJ iluminação, e depois você vem escalonando banda, músico para cerimônia religiosa, convite, vestido, terno, lembrancinha, etc. Mas eu aconselharia você vir nessa ordem de define a sua data, tá? Define a sua data, monte a sua lista de confirmação de presença, escolhe se você vai fazer essa cerimônia numa igreja, numa chácara ou num salão, se é o mesmo local da sua recepção, e aí você, tendo isso em mente, você parte para os outros fornecedores. Imagina você vai contratar um buffet, mas você não tem o local dessa recepção, você não tem a quantidade de pessoas. O que a grande maioria das noivinhas fazem? Elas contratam um espaço e depois elas vão adaptar
a quantidade de pessoas. Ah, vai ser umas 200 pessoas. Só que quando você vai colocar esses convidados na sua lista de confirmação de presença, você vai ver que essa quantidade vai ficar muito acima. Então, você vai ver que lá 250, 280 convidados, e aí a margem do seu espaço já está extremamente apertada. A sua igreja acontece a mesma coisa. Então, você vem na ordem correta de fazer tudo, definindo do início, de uma ordem cronológica, e aí sim você vai encontrar os fornecedores da melhor forma possível, tá? Deixa eu aqui pensar, vamos colocar aqui a segunda pergunta. Vamos lá, ela vai virar aqui, vai ficar fácil para vocês. Se você tiver alguma dúvida nesse vídeo, por favor, comente aí embaixo, que nós tiramos todas essas dúvidas para você, tá? A segunda perguntinha é o seguinte: por que as pessoas sempre dizem que a confirmação de presença é a parte mais chata? Repetindo aqui para vocês a segunda pergunta. Por que as pessoas sempre dizem que a confirmação de presença é a parte mais chata? Vamos classificar isso aqui da melhor forma possível. E aqui nós temos N cenários para colocar. A primeira coisa é, talvez você ouviu daquela noivinha, daquela mulher que já casou e teve dificuldades. Então, você precisa entender que a dificuldade dela não é a sua dificuldade. Então, talvez ela seguiu alguns caminhos, algumas rotas, que ela sentiu uma maior dificuldade nesse ponto e passou para você e passou para outras noivas também. Então, toda essa dificuldade que ela passou não pode ser a sua dificuldade. O que ela passou, passou. O que é seu, é seu. Então, a primeira coisa que você deve levar em consideração é que o medo dessa noiva, que o medo dessa mulher, o medo desse casal não pode ser o seu medo. É claro que você tem que levar em consideração de ficar alerta que realmente a lista de confirmação, se você não seguir os passos corretinhos, você acaba tendo problema aí. Então, isso é interessante você levar em consideração. O segundo possibilidade aí é o seguinte: talvez essa noiva ela não soube montar essa lista de confirmação de presença. Porque não é só você colocar os nomes lá. Não funciona dessa forma. Uma lista de confirmação de presença tem regras. Regras específicas. Regras que, se você seguir a risca, vai ser muito mais fácil para você montar uma lista estruturada, organizada, seguindo ali crianças de 0 a 2, de 2 até a idade que não paga, a idade que criança que paga em meia, e entraria como o valor integral, que é o valor do adulto. Então você precisa levar isso em consideração, que é uma das regras que tem na lista de confirmação de presença. Uma das segundas regras que, por exemplo, nessa lista de confirmação de presença, é o caso de que o titular do convite é um nome masculino. Tem que ser um nome masculino. E aí nós temos um vídeo nesse canal explicando sobre regras também. Eu não vou entrar muito a fundo disso. Aqui no nosso canal você vai encontrar esse vídeo, tá? Sobre essas regras da questão do nome masculino. Uma outra regra que tem que seguir na preparação dessa lista de confirmação de presença é a questão de que abreviaturas e apelido, você tem que tirar isso da sua lista de confirmação de presença. Imagina você colocando na sua lista de presença Preto e Família. Ou, por exemplo, colocando sobrenome Ferreira e Família. Vitinho e Carol. Ela pode chamar Carol, beleza, mas Vitinho, eu nunca vi ali um RG com o nome de Vitinho. Então, esses detalhes que, quando você monta a sua lista de confirmação de presença de forma errada, você vai ter problema. Porque, imagina esse cenário, ela já contratou os fornecedores, então depois ela vai adaptar a lista ao salão, à quantidade de pessoas, vai acrescentar mais pessoas, que isso é normal, a lista sempre acaba tendo esse acréscimo de quantidade de pessoas, e aí ela não seguiu as regras, e aí não fez tag, etc. Resumindo, ela vai ter um problema. Se você não seguiu a ferramenta correta, o modelo de fazer, é claro que você vai ter problema. A terceira possibilidade que pode acontecer aqui é o sistema de confirmação de presença que ela utilizou, que é batata nesta pergunta.
Hoje existe dois métodos de confirmação de presenças que são o mais utilizado no mercado hoje. O tradicional RSVP, e esse modo de confirmação de presença, eu chamo que esse modo é um modelo passivo, onde realmente os seus convidados têm que entrar em contato com os anfitriões, validando se eles irão ou não na sua festa de casamento. Esse é um sistema muito utilizado no Brasil, porém eu não gosto. Eu acho que ele é extremamente falho, onde as pessoas, principalmente o brasileiro, ele não quer assumir um compromisso público com tal responsabilidade. E aí acaba gerando essa situação que é complicada. Não gosto muito. Talvez ela escolheu esse método e não soube utilizar esse método da melhor forma possível. Você pode ter sucesso com RSVP? É claro que sim. Você pode ter. Porém, você vai ter um pouco mais de trabalho no pré-confirmação nesse modelo do RSVP. Se ela não escolheu esse método, escolheu confirmação ativa, onde entra em contato com os convidados, tem a questão também do seguinte ponto. Foi ela que entrou? Foi uma pessoa de confiança que entrou em contato? Será que esses contatos, os telefones, eles estavam de forma correta? Eles estavam estruturados de forma correta nesse sistema? Porque é aquilo que eu te falei, o convidado ele não quer assumir uma responsabilidade. E se você não colocou a informação de forma correta nessa lista, você acaba sentindo esse ponto que não bate. Ele não encaixa, ele não flui. Não, João, a confirmação foi perfeita, mas bacana. No último ponto aqui, como que foi essas tags de confirmação de presença? Essas tags foi de convidado para convidado? Crianças de coloca assim, vou chutar um exemplo para vocês. Imagina que criança de 0 a 5 anos não paga o buffet. Ok, crianças de 2 a 5 anos receberam essa tag de confirmação? As crianças que pagam meio receberam essa tag de confirmação? Os adultos receberam essa tag de confirmação? Tem que perguntar. Então, você vai quebrar esse senso comum de que realmente a lista de confirmação de presença é a parte mais complicada, é a parte mais chata, fazendo perguntas. Fazendo perguntas você vai verificar se realmente é ou não é. É a grande sacada, é o grande insight que você vai ter. Talvez ela seguiu todos os passos corretos, fez uma lista legal, utilizou o melhor sistema de confirmação, que é a confirmação, na minha opinião, ativa melhor, porém ela não colocou tag de confirmação. Ela começa a perceber que não limitou a quantidade de pessoas. Então, por exemplo, você, noivinha, vai me chamar para o seu casamento, beleza? Vai me chamar. Então, como ficaria? Aqui em casa nós somos em 3 pessoas. Eu, o João, que seria o titular desse convite, a Camila, que é minha esposa, e minha filha Gabriela, que tem 6 anos. Como ficaria esse convite? Entra na questão das regras. Mais do que 2 pessoas, você tiraria o nome da Camila e da Gabriela no convite e ficaria como João e família. E dentro desse convite, você teria que ter 3 tags de confirmação, limitando a quantidade de pessoas nesse convite. Uma tag para o João, uma tag para a Camila e uma terceira tag para a Gabriela, mesmo a Gabriela pagando, por exemplo, meia entrada. Porém, não corre o risco de você deixar sem tag, por exemplo, eu chamar minha sogra, chamar minha mãe. Não flui. Ah, João, mas as pessoas fazem isso? Fazem. Se você não faz de forma correta, de forma ordenada, de forma certa, você vai ter problemas. É batata, tá? Então, a lista de confirmação de presença, ela dá problema? Sim. Quando você não faz da forma correta, quando você não segue os passos, quando você não faz o que tem que ser feito. Mas é a mesma coisa se você escolhe um buffet ruim, se você escolhe o parceiro ruim, se você escolhe o vestido que não te agrada, a maquiagem, o cabelo. Tudo, se você não pensar de forma correta, tudo vai dar problema. Então aqui você precisa utilizar as ferramentas corretas e ajustar, adaptar a sua realidade. E aí você vai perceber que aquele bicho papão, aquilo que as pessoas falaram, a lista é extremamente horrível, mas isso é conversa furada, porque você foi lá, seguiu os passos, fez da melhor forma e cabum, deu super certo, tá? Vamos mudar para a próxima aqui? Deixa eu migrar aqui. Deixa eu colocar na pergunta certinha para vocês, para ela já entrar, para nós entrarmos aqui com uma pergunta bacana. Porque a gente sempre sofrendo com isso, né? Tem que esperar a pergunta girar para a gente conseguir ler
da melhor forma possível. Deixa eu transicionar para vocês aqui. O que eu, João Costa, acho sobre a contratação de combos? O que eu, uma opinião pessoal minha, João Costa, acho sobre a contratação de combos? Olha, vamos lá. Eu vejo que acaba sendo mais pontos negativos do que pontos positivos. Eu não quero generalizar dizendo que realmente é uma coisa ruim. Não, não é isso. Eu só quero dizer, quero pontuar que na maioria dos casos, em quase 90% das situações, 90% dos casos, acaba tendo esse problema. Agora não, né, neném? Agora não. Acaba tendo esse problema. Então, assim, podemos pontuar aqui de algumas formas? Claro. A primeira coisa é o seguinte. No meu casamento em especial, eu não contratei, tá? Por exemplo, aquele profissional que tem um monte de coisa, que ele serve um monte de coisa. Eu não fiz isso. Eu acho que não é bacana. Eu acho que você acaba perdendo a eficiência de um profissional que faria tal coisa, tá bom? A grande maioria das noivas que realmente procuram esse combo, esse fechamento de, por exemplo, buffet, buffet e decoração, ou, por exemplo, buffet, DJ, decoração, buffet, DJ, decoração, iluminação, são aquelas noivas que elas estão atrás de preço. Elas estão à procura de preço e não através de qualidade, não através de valor. Então, essas noivas que estão à procura de preço, ela vai ter o que ela paga, não tem jeito. Então, eu não gosto mesmo. Eu acredito sim que você vai ter cenários onde que você vai contratar, por exemplo, a sua recepção, o seu salão de festas. E aí esse salão de festas, ele apresenta diversos fornecedores já incluso no valor final. Então, por exemplo, nessa recepção já tem buffet, já tem decoração, já tem iluminação, já tem DJ. E esse salão que fornece todos esses fornecedores são profissionais que executam aquela decoração, um profissional específico que faz o DJ iluminação, um profissional específico que faz o buffet. Então, quando você vai fechar, por exemplo, nesse salão, quando você vai bater o papo, você vai ver fotos, vai ver trabalho, vai ver a qualidade de tudo isso. E quando você for falar com a decoração, é o profissional da decoração. Quando você for falar sobre DJ iluminação, é com o DJ que você está falando. Quando você for falar com o buffet, definir o menu, definir as entradas, definir o que vai ser servido, você está falando ali com o responsável daquilo. E não com o dono do salão que vai fechar tudo para você e vai colocar lá o fulano, o ciclano, o Zezinho, o Joãozinho. Não. Se você cair nessa, vai dar ruim. Garanto a você. Então esquece, foge disso. Vai atrás se você realmente quer um combo, se a situação você percebeu que está sendo muito vantajoso. Aí sim você vai ter que, primeira coisa, conversar com cada um quem vai prestar esse serviço. É o primeiro cenário. Quem vai prestar o serviço de iluminação, o serviço de DJ, o que vai ser colocado nessa proposta, quais são os materiais, o serviço. Para o buffet a mesma coisa, para a decoração a mesma coisa. Então você vai encaixar todos esses pontos, conversar com esse profissional, e aí se realmente encher os seus olhos, se foi aquilo, não, João, foi top, foi como eu realmente imaginei, aí você vai analisar se, como é as redes sociais, estão falando bem desse profissional, teve algum problema, teve alguma reclamação, deixou de cumprir alguma parte do acordado, você tem que ir atrás dessas informações. Porque nos dias atuais, eu sempre bato nessa tecla, eu sempre falo essa frase que Brasil não é terra de amador. Não pode ser terra de amador. Se você age na emoção, se você acaba agindo
no... Como eu posso dizer, colocar essa palavra para não parecer errada. Se você age... ai, tadinho, coitadinho, ele não vai me fazer mal, você vai cair do cavalo. É o seu evento, é o seu investimento, é o seu esforço, é o seu sonho. Então não pode ser qualquer fornecedor que faça parte desse dia. Então, se você quer um combo onde a situação acabou sendo muito mais vantajosa do que escolher um profissional específico de cada ponto, você tem que verificar se esse profissional é bom. Ah, não, mas o salão ele é incrível, ele é maravilhoso. Então, os fornecedores que vão prestar esse serviço também são. Não, você tem que verificar se é. Não, mas faz 30 anos que esse cara está no mercado. Vai fazer a sua lição de casa, noivinha. Faça a sua lição de casa, verifique com outras noivas, com outros clientes que fizeram também um evento ali naquele espaço, com aqueles fornecedores. E aí, o que você achou? Valeu a pena? Quais foram os pontos positivos? Quais foram os pontos negativos? Você tem que levantar essa discussão, esse bate-papo, porque é o seu casamento. Aconteceu deles já. E é o seu agora. Então, se você fazer tudo isso que eu estou te falando, as chances do seu evento ser um sucesso, elas se potencializam. Você já ouviu aquela situação do seguinte, que pessoa caloteira, ela só paga quando você coloca pressão nela? Então imagina você noiva colocando pressão nessa recepção, com essa decoração, com esse buffet. Você colocando pressão, a pessoa lá do outro lado, se ela já estava com uma mentalidade de ganhar mais do que ela queria, de lesar você, ela já vai pensar duas vezes. Ela vai pensar duas vezes. Porque ela sabe que ela vai estar pisando em um lugar que ela nunca pisou antes. Entendeu? Então você precisa se atentar a isso. Na maioria dos casos que foge disso que eu falei pra você, é só furada. Então você pode fechar com um buffet, você vai ver que se o forte é o buffet e ela está oferecendo, por exemplo, um DJ e uma decoração, a decoração ela vai ser meia boca, o DJ vai ser meia boca, é de praxe. Eu sei, eu já passei por isso, sei do que eu estou falando. Então você tem que fugir disso aí. Às vezes você acha que vai dar uma diferença tão grande e talvez você está querendo encurtar o espaço de, mas eu vou ganhar tempo. Tempo é dinheiro. Legal. Aí você escolhe 2 fornecedores que são ruins, que acaba com todo o investimento que você teve. Olha que economia de tempo. Então você achou que ia ganhar tempo, mas você deu ruim no seu evento, comprometeu o sucesso da sua festa, comprometeu o planejamento do seu casamento, e aí vai entrar aquela famosa frase do seu parceiro: eu te avisei para não cair nessa, e você foi teimoso, teimosa e caiu. E aí você vai começar os momentos da vida 2, do matrimônio, do casamento, já brigando com o seu parceiro, com a sua parceira, porque você foi teimosa e não quis fazer mais 1, 2 orçamentos que ele custar 1 semana, 2 semanas a mais. Porque quando você analisa o todo, você percebe essa diferença. De que realmente você deveria ter esperado um pouquinho mais, tendo um time um pouquinho mais sensível para realmente verificar se valeria a pena ou não. Valeria a pena ou não. Então, só para a gente repassar aqui, nós tivemos a primeira, a pergunta. Nós trabalhamos aqui qual a ordem correta. Qual a ordem correta para começar a planejar o seu casamento? Essa foi a primeira pergunta que nós abordamos aqui no início desse vídeo. Essa foi a primeira pergunta. Qual a ordem correta para começar a planejar um casamento? Você viu aqui. Depois nós pincelamos, falamos um pouquinho. Deixa eu colocar aqui. Porque as pessoas sempre dizem que a confirmação de presença é a parte mais chata. Nós falamos sobre isso. Normalmente é um erro na execução, é um erro no início do planejamento. E aí você só vai ter retrabalho com isso. É difícil de ouvir isso? Mas é a verdade. Não tem muito o que fazer a respeito disso, tá? É frustrante, mesmo nós aconselhando de forma presencial as nossas consultorias, isso diminui drasticamente.
mas ainda acaba sendo uma situação chata, porque as noivas elas são teimosas, infelizmente, tá? E por fim, uma pergunta pessoal a mim, do que eu acho a respeito sobre os combos. Eu não gosto. Só se enquadrar nessa situação que nós tivemos, que nós acabamos batendo um papo. Aí eu acho interessante você perder um pouco mais o seu tempo, investir um pouquinho mais de energia para verificar a reputação. Mesmo que você escolha um fornecedor individual para cada um, você deve fazer isso que eu te falei. Procura ver as redes sociais, procura ver a reputação, procura analisar os comentários na página do Facebook, no Instagram, porque se normalmente a pessoa não tem comentário na sua página, você não consegue comentar, aí pode ter coisa errada aí, tá? Pode ter coisa errada aí. Eu tenho muitos casais sem noção também, mas tem coisa errada aí e você precisa fazer a sua lição de casa, fechou? Nos encontramos aí no próximo vídeo, que vai ser na próxima terça-feira, e aí nós vamos vir com mais um assunto interessante para vocês, fechou, noivinha? Um grande abraço, seu amigo João Costa, valeu!